é deixar de se achar o dono do conteúdo. O conteúdo não é seu, cara. O conteúdo tá girando. Você apenas tá sendo aquela pessoa que faz o conteúdo girar. Eu falo que a gente não é produtor de conteúdo, a gente é tradutor de conteúdo, porque o conteúdo tá espalhado no mundo, sabe? Fala galera, tudo bem? Vamos agora para mais um episódio do Haconversa Business, episódio número 13. Hoje a gente tem a super participação aqui do Douglas Gomides. Douglas, ele é consultor de mídias sociais, consultor de marketing e é um dos top voices do LinkedIn. É um cara que tem muito conhecimento aí sobre mídia digital, sobre redes sociais, posicionamento de marcas e o seu próprio posicionamento, construir sua marca dentro de redes sociais. Tem um conteúdo super legal. Douglas, obrigado aí. É um prazer que você aceitou o nosso convite. Prazer é todo meu, André. Obrigado demais aí. Tamo junto e vamos bater esse papo bem legal aí. Maravilha. Cara, para a gente começar a nossa conversa aqui, conta um pouco para o pessoal que está ouvindo da sua trajetória, onde que você se formou, as experiências, até você cair aqui no mundo de marketing digital e mídias sociais. Cara, eu acho que desde que eu me entendo por gente, assim, eu trabalho com marketing digital. Eu sou do marketing digital desde 2005, 2006, mas eu não comecei com marketing digital literalmente em mídias sociais inicialmente, né? Porque naquela época eu não tinha nem essa nomenclatura. Eu acho que talvez você tinha também, Pales, que é o Flogão, Fotolog, aquelas coisas. Eu acompanhava, mas eu não tinha, cara. Era o Instagram daquela época, né? Eu tinha, cara, e eu só queria, assim, fazer as coisas, postar as fotos pra arrumar umas gatinhas, pra aparecer mesmo, pra trocar ideia. E, cara, aquilo foi uma oportunidade muito legal, porque aí eu comecei a criar várias estratégias digitais para uma marca que já era pessoal. Depois eu fui entender que eu estava fazendo marketing digital, marketing pessoal, personal branding o tempo todo. E transformar isso num trabalho, para mim, foi muito simples, porque aquilo era minha diversão. Eu pensava em estratégias para resolver problemas relacionados com a minha dor. E hoje em dia, cara, quando eu atendo um cliente, eu vejo que muito das minhas dores são dores que os clientes têm. Eu tenho muita dor, sabe? Eu tenho muita dor porque eu sou um cara muito insatisfeito, eu acho, sabe? Eu sou insatisfeito com as coisas. Eu posso estar, com vários clientes, vários negócios, rodando tudo, só que eu sempre vou querer melhorar. Se o meu produto estiver vendendo, estiver faturando 5, faturando 10 por mês, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em formas de fazer ele faturar 20, 30. E isso vem muito lá de trás, cara. Isso vem muito de eu sempre querer atingir mais. Escrevi um artigo sobre isso esses dias, falando que quem trabalha com mídias sociais tem alguns pontos assim que tem que ficar muito ligado. Um deles é preocupar em melhorar todo dia, cara. Porque mídias sociais, elas se renovam todo dia, elas se renovam mais de uma vez por dia até. E além disso, se você não ficar ligado também em como essas mídias sociais estão se reinventando, estão se inovando, você fica ultrapassado. Vamos falar hoje em dia, eu sou um cara de 32 anos. Se eu não sei nada de TikTok, velho, eu fico antiquado pro mercado. Mas você acha que quando você fala de se atualizar, você está falando, por exemplo, vamos falar do próprio LinkedIn, você está falando mais de formato de post, você está falando do conteúdo que engaja mais, do que você está falando? De um todo, não só formato de post, não só conteúdo, mas eu tô falando até de rede mesmo. Eu não vou ficar só no LinkedIn, eu não posso ficar só no LinkedIn. Tipo assim, como a galera sempre fala, né? São casas alugadas, né? Eu tenho que construir uma base em outros locais para que dessa forma eu consiga fortalecer minha marca como um todo, sabe? Então hoje eu invisto no Instagram, já investi mais em TikTok, eu tenho podcast também. A minha questão é a gente se adaptar às novidades, não ficar com a cabeça fechada. Eu hoje acho que o meu público é muito o millennial mesmo, mas o millennial que é aquele público eu tenho um grande público, assim, mais velho que eu, que vai, tipo, de 34 a 44 anos, mais ou menos assim. Que é um público que é o seguinte, cara, que são pessoas, muitas vezes, que viram o digital acontecendo e não acreditaram que o digital ia ser o que é. Ficaram nas suas zonas de conforto, né? Ficaram na zona de conforto e agora estão desesperados, cara. Estão desesperados porque não sabem o que vão fazer agora. Eu vejo que muita gente ficou ultrapassada e tem pessoas que são, tipo assim, concorrentes meu, entre aspas, você vai conversar com os caras e você vê assim, realmente essa galera ficou para trás. Eu tava escrevendo sobre isso também. Cara, antigamente você podia ter uma estratégia orgânica, só orgânica.
Hoje, se você for um consultor de marketing digital, que você não tiver uma estratégia orgânica e um raciocínio de tráfego, você tá fazendo o que ali, tá ligado? Não vai falar com ninguém, né? Não vai falar com ninguém. Orgânico, ok. Orgânico, você vai alcançar algumas pessoas. E o tráfego, cara, para você vender alguma coisa, orgânico você vai vender 5, 6. Com tráfego você pode vender 200, 300. É porque a galera não tem a concepção de funil, velho. Acho que o funil é uma das maiores dificuldades das pessoas em marketing digital. Elas não entendem o que é funil. Elas acham que elas vão falar uma vez, postar uma vez e vai vender, e não é. O conceito que eu acho que a gente tem que guardar demais é um conceito que eu tô batendo muito nas minhas consultorias, não só nas minhas consultorias, mas até com a minha equipe interna aqui, que é de público quente e público frio, velho. Qual que é o seu público quente? Você tem noção de quem que é o seu público quente? Porque pensa só, pro seu público quente você vai vender mais facilmente. Porque seu público quente já te conhece, já tem uma intimidade, já se aproxima muito de você. O público frio não é assim, né? O público frio ele vai demorar mais a comprar de você. Você nem sabe se ele vai conseguir comprar ou não. Então, tem que ficar muito claro isso pra gente. Cara, e tem várias perguntas que eu quero fazer aqui, porque quando a gente tá falando principalmente de redes sociais, assim, tem vários temas que permeiam esse mundo. O primeiro deles é o seguinte: você tá falando aqui sobre agilidade e a necessidade de você se reinventar, de você acompanhar as mudanças de forma constante. Isso também tem uma implicação ainda mais intensa e que exige ainda mais de você em termos de estar antenado no que é novidade para que o conteúdo seja relevante, porque tudo bem que o LinkedIn dá até um pouquinho mais de espaço de você postar um pouquinho mais antigo, mas se você vai para um Instagram, você vai para um Facebook, você vai para um TikTok, se você não está falando do que está rolando naquele momento, você perdeu, né? Passou. Um Twitter, por exemplo. Como é que você faz para se manter atualizado, para que os seus temas que você publica ou que você sugere para os seus clientes publicarem sejam os temas do momento? Como é que é o seu jeito de olhar para isso? Cara, eu sou um consumidor de digital muito grande também. Eu, tipo assim, cara, eu não deixo tudo na mão de equipe nunca, porque eu tenho uma visão diferente mesmo de tendência, de tudo. Eu consigo trazer as coisas para mais perto. Eu tenho um relatório que eu criei aqui, que eu chamo de relatório de insights, que é dividido em 3 etapas. Que é uma etapa global, uma etapa, tipo assim, todo o mercado. Por exemplo, você tem um negócio de saúde. Nessa primeira parte do relatório de insight, que ele é construído semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, depende da sua necessidade de análise. Aí na primeira parte você coloca o geral, todas as ideias boas. Por exemplo, você tem uma empresa de saúde, você viu uma ação da Petrobras que foi interessante, você coloca lá, você anota lá. Depois você vai para o setorial, você analisa todas as empresas da área da saúde e coloca lá tudo que eles fizeram de bom. E depois você vai e analisa internamente, nos comentários. Depois que você trouxe isso é um relatório construído em conjunto, tem reuniões de brainstorm para ver o que daquilo ali vira conteúdo para a gente. Isso é um tipo de forma de acompanhar a tendência. Uma outra maneira de acompanhar a tendência é você ter algumas ferramentas para ficar ligado nisso. De escutas, tipo a Stiling, que já auxilia bastante. Mas você não precisa de ferramenta paga para isso. A gente pode utilizar o Twitter para fazer um follow bem legal. Além do Twitter, tem um negócio do Google Trends que chama Hot Searches, que você consegue ver as maiores buscas, não por dia, mas pelo momento atual. E além disso, você também pode setar o Google Alerts. E uma dica que eu dou para setar o Google Alerts é setar ele em inglês, porque muitas vezes a tendência vem antes de fora para depois chegar no Brasil. Então, às vezes você sabe das coisas lá antes, você pode postar aqui e ser o pioneiro naquela notícia. E de alguma forma você sente, às vezes, um pouco de exaustão pela necessidade de estar o tempo inteiro antenado em tudo que está acontecendo? Cara, eu sou curioso, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eu sei que nem todo mundo tem a cabeça que eu tenho, não, mas eu sou curioso, sabe? É algo cansativo, sim. Pra mim, nem tanto, porque é meu estilo de ser, sabe? Mas eu acredito que pra muitas pessoas pode se tornar desgastante. Tem muita gente que vai ficar numa questão de sempre buscar. Mas o que eu faço? Porque tem 2 formas diferentes de pensar isso. Tem gente que para, tipo assim, um tempo na semana para procurar tendência. E eu peço para minha equipe não fazer isso. O que acontece? Hoje em dia, cara, eu tenho uma comunidade muito engajada no meu WhatsApp. E na época que eu ganhei o Top Voice, eu agradeci muito até essa galera, porque grande parte do conteúdo que eu trazia, eu agradeço até hoje, grande parte do conteúdo que eu trago, cara, eu sempre testo numa microcomunidade antes, saca? Que aí ali eu vejo se aquilo vai performar bem ou não, sabe? Uma dica que eu daria para as pessoas, se elas puderem ter uma comunidade na qual elas têm controle, porque muitas vezes você vai fazer um post que às vezes é polêmico.
você joga na internet, você pode queimar seu filme muito grande. E aí, o que acontece? Se eu jogo num espaço que eu tenho controle, eu começo a ver as opiniões contrárias à minha. E aí eu já me preparo. Se eu for escrever uma legenda, eu não vou escrever uma legenda igual eu iria escrever, porque eu vejo que aquilo pode ser polêmico. Então eu abro para que as pessoas comentem. As pessoas adoram opinar, cara. As pessoas adoram se comunicar, adoram falar, adoram mandar mensagem, velho. Então, tipo assim, é abrir para as pessoas falarem. É deixar de se achar o dono do conteúdo. O conteúdo não é seu, cara. O conteúdo tá girando. Você apenas tá sendo aquela pessoa que faz o conteúdo girar. Eu falo que a gente não é produtor de conteúdo, a gente é tradutor de conteúdo, porque o conteúdo tá espalhado no mundo, sabe? Cara, e você tocou um ponto que eu também queria abordar, assim, dentro desse tema de redes sociais, né? Que você falou, às vezes você vai fazer um post que é polêmico, que é o tal do cancelamento, né? Cara, eu tomei umas boas canceladas, assim, na minha trajetória aí, e às vezes de muita gente discordando da minha opinião, e às vezes de confusões mal intencionadas, assim, com interesse mesmo de atacar e tal. E uma coisa que eu percebi, que, tipo, eu trabalho com digital, com internet há tanto tempo, mas é como um início de fogo se torna uma fogueira rápido, sem que as pessoas de fato avaliem o que estão falando, e elas simplesmente começam a vomitar. E aí isso também me deu um insight de, cara, é por isso que fake news espalha que nem pólvora, porque é um negócio que chama muita atenção, ninguém quer checar se aquilo é verdade ou não, e só vai compartilhando, né? E muita gente sofreu e sofre muito. Como é que você vê isso, tanto para você, para o seu posicionamento, e contar se já aconteceu, como é que você teve que lidar naquele momento, e o que você recomenda para as marcas se tomarem aí uma invertida de alguma ação? Hoje eu gerencio marcas grandes, então o que acontece? Eu acho que a melhor forma de não ser cancelado é ter muito cuidado na hora de planejar o conteúdo. Mas beleza, às vezes a gente é cancelado mesmo planejando o conteúdo, né? Mas o que acontece? Tem cancelamentos que são necessários para mudar uma realidade, mas tem cancelamentos que são burros. Tem muita gente burra na internet, velho, que briga por algo e acaba atirando contra alguns que não tem nada a ver com aquilo que eles estão brigando. As pessoas têm que entender, quem tá cancelando, quem gosta de cancelar, que cancelar é uma forma de dar destaque para quem tá sendo cancelado também. Então, tem que tomar muito cuidado com quem que você tá cancelando. Eu tive um problema há pouco tempo aí, que eu fiz um post falando de heróis. Falei que o marketing tava sem heróis. E aí eu coloquei um post, uma foto falando do Gil, da Juliette e da Anitta. Mas eu não falei que eles não eram heróis, eu escrevi isso, falei que eles eram. Só que antigamente a gente tinha mais heróis ao mesmo tempo. Por quê? Porque os esportes estavam muito mais fortes. A gente tinha Guga, a gente tinha Ronaldo, a gente tinha um Popó, tudo junto. A gente tinha várias pessoas junto, a gente tinha Xuxa, tinha Angélica, tinha Mara Maravilha, tinha todo mundo junto. Então o marketing, ele se dividia. Hoje em dia, se você for ver, cara, as campanhas é tipo assim, contrata a Juliette que vai dar certo, contrata o Gil que vai dar certo. E cara, e aí, velho? Aí eu fiz essa crítica. Brother, me chamaram de racista, me chamaram de machista, me chamaram de um monte de coisa. Como é que eu lido? Alguns eu respondo, cara. Porque eu tento explicar para a pessoa que não foi bem aquilo que eu falei, não. Talvez eu não me fiz entendível, tem isso. Aí eu tento explicar com calma. Mas o que acontece, cara? Eu sou contra pagar comentário. Mas um comentário desse que agride a minha índole, cara... Te pega? Você fica chateado quando você lê? Depende muito. Eu parei muito de ler por isso, saca? Eu parei muito de ler comentário por isso. Tipo assim, nesse post tinha uma menina falando assim, o LinkedIn tem que rever a escolha dos top voice. Aí eu começo a pensar assim, cara, esse post teve 200 mil de alcance. Cara, o LinkedIn acha lindo isso, porque a galera tá compartilhando, tá ficando ali dentro, tá comentando. Eu acho que nesse momento, cara, tem tanta gente gritando por igualdade, ou defendendo um lado, ou defendendo um outro, defendendo esquerda, direita, defendendo Lula, Bolsonaro, que o extremismo que o Brasil tá se tornando é muito burro, velho. E as mídias sociais é muito assim, você tem que ter um lado. Você não pode, tipo assim, se posicionar fazendo uma crítica que talvez seja de construção de publicidade, igual eu fiz. Sei lá, que tava falando, não, é porque ele é homossexual, ou é porque ele é nordestino, que ela é nordestina, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, isso é pesado demais, saca? Minha namorada, cara, é daqui, do Rio Grande do Norte. Nem falo nordestino, porque nordestino é um preconceito muito grande, igual o Porta dos Fundos fez aí agora. É todo mundo nordestino, mas cada um tem sua peculiaridade. O Rio Grande do Norte é diferente do Alagoas, que é diferente de Pernambuco. Então,
A gente tem que ficar muito ciente nisso. E quando a galera chega em mim e fala isso, eu fico um pouco puto, mas eu aprendi a não ligar. Uhum. Não é bom, né, velho? As pessoas te odiarem. Mas é aquela frase, né, que o Pedro do Magalu me falou. Essa frase é a frase que eu mais uso pra mídias sociais. Quem não tem hater, nunca vai ter lovers. Eu acho a melhor marca. Vai ter gente que vai te odiar. Cara, sinceramente, beijo pra eles e vamos pra frente. Eu lembro quando rolou comigo o que me deixou mais incomodado, assim, que eu comecei a ler os comentários e tal, e foi massa que até me deu um insight na hora, assim, porque era tão pesado, cara, era tipo assim, se eu encontrar essa pessoa na rua, eu vou dar um tiro na cabeça dela, eu vou matar, isso é um absurdo, não sei o quê. Essas pessoas, elas não estão interagindo comigo, elas estão interagindo com uma ideia que elas têm de alguém que não sou eu. Então, isso nem está direcionado para mim. Então, na verdade, o que eu vou sofrer com isso? Mas é isso, a energia que vem é uma energia muito ruim e a sensação que dá é que as pessoas estão realmente desesperadas para encontrar formas de canalizar esse lado humano da agressão, da raiva, do ódio e tal, e qualquer oportunidade que aparecer, você vai ali e vomita, né? A gente passa muito por isso e quando você começa a ter uma visibilidade digital maior, quando você tem essa visibilidade digital maior, cara, você acaba tendo bônus, mas tem muito ônus também. A gente vê o Whindersson Nunes, cara, um cara que tá com a cabeça perdidona, cara. É foda, velho, não é fácil. Eu que não tenho nem 1/10 do seguidor dele, às vezes a cabeça dói. Não, cara, tipo assim, velho, o cara perdeu o filho, gente dando bem feito, velho. É muita gente ruim, cara. Ô Douglas, o que você recomenda para as marcas se posicionar? Porque uma coisa também é você ali lendo e tal, e você fala, cara, não tô nem aí, não vou sofrer com isso. Mas quando uma marca começa a ser alvo de ódio, o que você costuma sugerir? Eu já tive algumas experiências aqui, por exemplo, eu gerenciei uma empresa que produzia a cloroquina na época da... Vixe Maria. Lá atrás, então, tipo, eu tava na equipe lá de digital deles. O que a gente fez? A gente fez um monitoramento constante do que as pessoas estavam falando, contratamos uma agência, assessoria de imprensa, toma muito cuidado para fazer um monitoramento daquilo que estava sendo falado na imprensa, mas também daquilo que era falado em mídias sociais. Então, o que a gente faz? A gente responde aquilo que pode ser respondido, que deve ser respondido. O que é agressão, a gente não tem o que fazer. É uma via que não tem para onde ir. Se você for de volta, você agride aquilo que você está falando, não vai contar nada. A pessoa não está preparada para ler aquilo que você está escrevendo. Se for algo mais de gestão simples de crise, é muito mais fácil. Uma dica que eu sempre dou: sempre tira do digital. Sempre tirar do digital, sempre tentar resolver em outro lugar, porque senão vira uma bola de neve no digital. Mas como esse, por exemplo, da hidroxicloroquina, cara, é algo que a gente fez monitoramento, analisou conteúdo para mídias sociais e conteúdo para assessoria de imprensa. Não tem como você entrar em muita conversa. É muito hate por uma coisa que, cara, não tem o que você fazer. Você simplesmente produz o produto ali e pronto. E, cara, você tocou aí no assunto de pandemia. O que você viu que foram as maiores mudanças que aconteceram no começo do ano passado para onde a gente está agora? Pré-pandemia para agora, tanto tempo depois de pandemia. Eu acho que aconteceu muita coisa. Eu não sei se vocês pensam assim também. Vocês estão todo mundo home office? 100%. Quanto tempo? Desde março, cara, do ano passado. E tipo, vocês vão voltar pro presencial? Discussões frequentes, porque as pessoas estão divididas entre querer ter momentos presenciais, mas querer ter também liberdade virtual. Então, estamos ponderando um modelo híbrido no final das contas. O que eu vejo, cara? Eu vivi uma vida totalmente sem saúde, cara. Que era uma vida Rio-São Paulo, 2 vezes na semana, viajando, o cliente. Eu me achava um idiota, velho. Um idiota, porque eu ia para São Paulo fazer uma reunião de 1 hora e voltava. Perdi um dia inteiro para fazer uma reunião de 1 hora. Mas, cara, eu era contratado para isso e eu ia. Pô, e agora, cara, eu tô vendo que eu não tô conseguindo escalar a minha empresa de uma forma muito diferente. E também, eu vejo que quem trabalha comigo, cara, tá super feliz de estar em casa, sabe? Vocês vão continuar 100% remotos? A gente vai continuar 100%. A gente era quase totalmente remoto, tinha 3, 4 pessoas comigo só. E agora a gente fica totalmente remoto pra sempre, cara, porque não caiu, não teve queda. E se tiver queda, cara, também de performance, eu acho que é um problema do gestor, velho. Porque ele tem que arrumar a forma daquela performance não cair, cara. Se uma pessoa vai cair a performance que foi pra casa,
saca? Eu rendo melhor que não sei o quê. Cara, beleza, a gente pode fazer híbrido. Só que a minha escolha foi não ter mais escritório, sabe? E eu sei que é a escolha de várias empresas. Eu preciso de escritório. Cara, vai para um coworking trabalhar. Se você precisa de interação, vai para um outro lugar trabalhar. Eu acho que a experiência presencial é importante, é interessante. Só que, cara, eu lembro disso do meu primeiro trabalho. Eu lembro que eu pegava um ônibus para ir, eu ficava 1h30 dentro desse ônibus, cara. E de vez em quando tinha trânsito, eu ficava 2h30 dentro do trânsito. Eu falava assim, velho, que sacanagem, velho. Porque eu poderia estar nessas 2 horas, eu poderia ter dormido mais, eu poderia ter acordado para fazer o que eu tenho para fazer. Isso foi algo que me aguçou demais a trabalhar para mim, saca? Isso me aguçou demais a trabalhar para mim, porque eu achava as empresas muito não abertas a... Eu tenho um pensamento acelerado, assim, cara. Então, se tem demanda para mim, eu resolvo muito rápido. Eu trabalhava assim, eu tinha uma demanda, eu resolvia muito rápido. Cara, nessa empresa, o que aconteceu? Nessa empresa, eu trabalhava lá com eles e aparecia demanda para mim. Eu terminava em 1h do dia, eu já tinha terminado a demanda do dia inteiro. Aí eu comecei a ficar à toa, velho. Aí eu comecei a ir atrás de outras coisas. E pensa só, um colaborador ficando à toa, velho, 7 horas do dia. Aí o cara começa a ficar desmotivado pra caramba. E naquela época eu já cheguei pro meu gerente e falei, eu tô sem job, cara. Ele, não, velho, vai ficando aí de boa. Não tinha outra coisa pra ele, vai tocando aí, tá de boa. Cara, eu podia estar em casa, eu podia estar tomando um café, eu podia estar com minha namorada ou com um amigo, conversando e trabalhando, fazendo outra coisa. Eu tô vendendo minha hora pra ficar à toa. Isso é uma coisa que me desgastava tanto, cara. Eu tô vendendo minha hora pra ficar à toa. Eu sei que muita gente gosta. Eu acho uma idiotice, velho. A pessoa vender a hora dela, hoje eu não tô trabalhando. Se você trabalha só por dinheiro, você não vai ser feliz, velho. Dinheiro é bom, velho. Quem não gosta de dinheiro? Lógico que é bom, cara. Só que se é só por dinheiro, velho, não tem felicidade, velho. Não tem felicidade. Porque você não vai ter um propósito para aquilo que você tá fazendo. É verdade. Douglas, quero entrar numa sequência de perguntas rápidas com você aqui para você responder com pouquíssimas palavras. São 4 perguntas. Primeira, rede social baseada em áudio são uma aposta que vai vingar no futuro, sim ou não? Só em áudio, não. O que já existe vai ter uma coisa de áudio também. Quando a gente está falando de comunidade, né, rede social e tal, quais são os 3 principais fatores para quem quer conseguir construir uma comunidade engajada? A primeira coisa que tem que entender para construir uma comunidade engajada é criar um senso de pertencimento entre eles. Eles têm que se sentir parte daquilo ali que você está trazendo. Outra coisa que você tem que fazer para ter uma comunidade engajada é fazer atividades constantes com elas. Porque não adianta, ela só é engajada se tem constância. Então, eventos constantes são importantes demais. E uma outra coisa que é importante você trazer é status. Nomenclatura, por exemplo, eu sou player, eu sou insider, eu sou não sei das quantas. O ser humano gosta muito de ser algo. Uma nomenclatura boa vende a comunidade. Boa. Em uma frase, o que faz uma ação se tornar viral? Eu acredito que... Nossa, isso é legal, cara. Isso é um livro, Hitmaker. Já leu? Não. É um livro que chama Hitmaker, que ele fala que um hit só acontece se ele combinar a familiaridade com algo novo. Você não pode criar algo tão novo que aquilo não vai viralizar, nem algo muito familiar que aquilo não vai viralizar. Para viralizar, tem que ser algo que seja um pouco familiar, mas inovador. Muito bom. Quem que é uma pessoa que te inspira? Hoje em dia, Seth Godin. Boa. É isso aí, cara. Estamos chegando no final do episódio e para a gente encerrar, queria que você deixasse uma recomendação aqui de um livro, uma série, um filme, algum conteúdo bacana aí que você curtiu, que você viu recentemente. Legal, legal. Eu acho que eu gostaria de deixar aí para as pessoas alguns livros aí que são interessantes para entender o que o mundo está passando hoje. Um deles é o Hitmaker mesmo, que é um livro legal a ser lido. Um outro livro bacana para ler é o Contagious, que é do Jonah Berger, que fala sobre viralização também. Eu gosto muito de um livro do Martin Lindstrom, que chama Brand Sense, que aí você deixa de ter a concepção que fazer marketing é só fazer marketing digital, porque marketing digital ele foca somente em 2 sentidos, né? Visão e audição. Então, quando você vê que as marcas trabalham com diversos fatores, você começa a pensar que você também tem que ter essa cabeça omnichannel para ficar na cabeça do cliente. Então, eu indico também Brand Sense, Contagious e o Hitmaker.
E para quem quer saber mais aí, eu tenho um curso que eu lancei tem algum tempo, a gente vendeu bem ele aí, e muita gente satisfeita com esse curso aí, chama Buzz Social, e agora eu tô liberando ele somente esse mês, assim, julho e agosto. A gente tá fazendo um preço diferenciado mesmo, só pra galera se atualizar, porque eu vejo o mercado muito ultrapassado, cara. E pra quem quiser, é só me mandar um inbox no Instagram, @DouglasGomides, que eu mando o link, ou se não, o link é douglasgomides.com/bus-social. E aí vocês vão poder ver lá, bem completo o curso. Tá saindo R$97 só, bem baratinho. Show de bola. Douglas, obrigadão aí pelo bate-papo, cara. Tenho certeza que a galera curtiu ouvir aqui os seus insights. Obrigado mesmo. Tamo junto. Obrigado a você, André. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.